Olá pessoal, se você está vendo esse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Sou o professor Antônio Vieira e este canal tem como propósito colaborar com a educação de alunos e profissionais recém-formados em engenharia civil, cartográfica e de agrimensura. Sou engenheiro civil e cartógrafo e mestre em engenharia de computação na área de concentração em geomática pela UERJ. Neste vídeo é focalizada a relevância da resistência que as rampas oferecem ao movimento de um trem. Esta resistência é aumentada quando a rampa máxima coincide com um trecho em curva, ainda mais agravada se o raio dessa curva for pequena. Como tratar esse problema? Há dois casos a considerar: nas ferrovias antigas e nas ferrovias novas. Nas ferrovias novas, destinadas ao transporte de minério para exportação, a autoridade ferroviária, no caso como o DENIT, estabelece normas que se adote a rampa máxima compensada. O que vem a ser isto? Você verá neste vídeo. No caso das ferrovias antigas, a condição de rampa máxima compensada não foi adotada, nem no seu projeto, nem na construção. Qual a consequência disto? Você verá nesse vídeo. Nos trechos montanhosos de aclives elevados, há casos que o transporte entra em colapso. O trem não consegue vencer a rampa. Vamos ao nosso vídeo. A resistência ao movimento dos trens é acentuada por uma rampa forte. Nesta ilustração, o amigo de Frank, a locomotiva número 1, se prepara para puxar o seu trem para vencer uma rampa que se apresenta à sua frente. Frank se esforça para chegar até ao ponto mais alto da montanha. Coloca toda a potência de sua máquina e coloca força, mas o declive é muito acentuado. A rampa é muito forte e ele não consegue chegar. E agora? O socorro vem aí. Seu amigo Thomas vem empurrar o trem de Frank, e Frank puxando e Thomas empurrando conseguem vencer a rampa forte. Que alívio! Será que isso aconteceria na vida real? Este vídeo mostra um caso real onde um trem de carga não consegue vencer uma rampa forte de um trecho da ferrovia situada na Serra Geral, no estado do Paraná, em Londrina, na região sul do Brasil. O crédito desse link está na descrição deste vídeo e permite que se veja os vídeos completos, tanto aqueles da arte e esse da vida real. Neste caso, o vídeo inicia, feito pelo senhor Farina, do trem sendo puxado por duas locomotivas e sendo empurrado por outras três. E esse conjunto não conseguirá vencer uma rampa forte. Vamos assistir o vídeo e depois tirar algumas lições para a engenharia deste fato.
A voz que vamos ouvir descrevendo essa situação é do senhor Farina, o autor dessa filmagem. Reparem que é um trem de carga, deve ser talvez tanques de combustível, e é um trem muito grande. Então é uma carga muito grande a ser puxada em costa acima para vencer esse trecho de rampa forte. As locomotivas não aguentaram esse comboio e parou. Eles vão tentar de novo, olha só. Última aceleração. As 3 locomotivas que estão atrás acelerando no último. E o comboio ainda nem se mexe. Aqui nós temos uma forte rampa, olha só. O comboio nem mexe. Lá na frente 2 locomotivas acelerando, aqui atrás 3 e o comboio nem se mexe. Uhul! Estão voltando? Não. Não, estão indo para frente. Agora começou a mexer devagarzinho. Tá voltando. Começou a mexer. Para frente, agora para trás. Bem devagarzinho. Tá voltando. Uma tentativa. Agora tá mexendo. Tá indo pra frente. Agora vai. Uhul! Tá indo bem devagarzinho. Parou. Bem-vindo, mais ajuda. Mais 2 locomotivas. Agora são 2 na frente puxando e pelo que eu estou vendo 5 atrás empurrando. Essa rampa aqui é terrível. É, mais 2 locomotivas. Eu acho que eu vou acabar filmando uma cena inédita aqui no pátio da estação de trens de Londrina. Começou. 5 locomotivas atrás e 2 na frente. Um total de 7 locomotivas. Todas acelerando. Olha só. Olhem só.
Agora tá indo. Estralando tudo, mas vai. Uhul. 5 locomotivas acelerando no último. Olhem só, 5 locomotivas acelerando. Na frente e 5 atrás. Visto esse exemplo real, né? Que não sei quem, se foi ele que imitou a arte do Thomas ou aquela animação do Thomas imitou a arte. Poderíamos tirar algumas lições sobre essa vida real, sobre esse caso da ferrovia. O que poderia ser feito para evitar essa paralisação, esse colapso no transporte? Talvez quando essa ferrovia foi projetada e construída, não se imaginou que pudessem passar por ali comboios com cargas tão pesadas e tão longos. Ou talvez até a localização desse pátio ferroviário ali no sopé da montanha tenha sido para vencer esse trecho crítico. Isso é uma alternativa que pode ser considerada e que teria sido planejada pelos engenheiros. Essas locomotivas estariam ali de stand-by para que esse trecho forte, essa exceção de todo o traçado ferroviário ao longo dessa ferrovia fosse feito, né? Uma outra solução que poderíamos aventar para esse caso é que, ao se fazer uma composição tão longa, em vez de usar uma única composição que teria que ser solucionada por essa situação que nós vimos, 3 locomotivas puxando, 2 puxando e 5 empurrando, poderia-se fracionar esse trem de tal maneira que uma quantidade menor de locomotivas pudesse ser usada para puxar cada trem vencendo essa rampa. Seria uma solução, mas talvez essas locomotivas teriam que vencer todo o percurso até o final, então essa solução de apenas usar as locomotivas nesse stand-by, essas 5, seria a mais econômica. O resto do trajeto seria feito com 2 locomotivas. Mas uma outra questão que nós podemos levantar aí é sobre a questão do estudo do traçado, que nós estamos vendo nessa série de aulas de estradas. No estudo do traçado, o engenheiro deve estar sempre atento ao que vai ser construído, ao que vai ser transportado, tanto pela rodovia quanto pela ferrovia, no caso que estamos vendo é a ferrovia, para que não haja esse colapso do transporte. Então,
mesmo na fase de estudos preliminares, na escala 1 para 50 mil, como estamos vendo, que estamos com o objetivo de selecionar as faixas de terreno para conter esta ferrovia, mesmo nessa fase preliminar, nós podemos simular a operação ferroviária. Podemos levantar todas as resistências ao movimento que a linha oferece, resistências normais, devido ao trem, aos trilhos, aos mancais, e as resistências acidentais, como a resistência devida ao ar, a resistência de rampa, a resistência devido às curvas, levantar todas essas resistências e, conhecendo as locomotivas, a sua potência, podemos ver então se nesse pior caso, nos piores casos, em que existe rampa máxima e ainda para gravar na rampa máxima ter uma curva de raio pequeno, que aumentaria ainda mais a resistência ao movimento, nós poderíamos simular esse tráfego, esse transporte, e ver se esse trecho não acarreta o colapso da ferrovia. E isso daí, então, nessa fase preliminar, na pior hipótese, o engenheiro poderia procurar uma outra faixa, um outro trecho do terreno em que isso não viesse a acontecer. Então isso daí é uma lição que se pode tirar, e o senhor Farina foi muito feliz em documentar esse instante, documentar esse fato das locomotivas. Realmente isso é muito útil para o ensino. Parabéns, senhor Farina! Vamos fazer algumas considerações para termos algumas noções sobre a questão da rampa máxima compensada em um projeto de ferrovias. Para que serve um perfil compensado? Quer dizer, na operação ferroviária, nós precisamos transformar todas as curvas em rampas. E nesse perfil em que as curvas tiveram suas resistências transformadas em rampas, esse perfil, então, é chamado perfil compensado. Mas como é que se pode fazer isso? Bom, temos, então, que calcular a resistência RC, que as curvas, né, nessa rampa do perfil oferece ao movimento do trem, gerando, nesse cálculo, vamos gerar o equivalente percentual dessa rampa e somá-lo à rampa RI do trecho considerado, né, a rampa do trecho considerado. Dessa forma, a ferrovia pode ser considerada como tendo somente tangentes. Imaginando um trem subindo a serra. Nessa imagem nós podemos ver a sinuosidade do traçado, né? Ele sobe numa rampa e essas curvas, elas oferecem resistência ao movimento. E vamos falar dessa resistência nos slides seguintes. Devemos evitar projetar rampas máximas em trechos de curva horizontal. Toda curva ferroviária oferece uma resistência ao movimento do trem. Quanto menor for o raio dessa curva, maior atrito se terá entre as rodas e os trilhos, portanto, maior será a força lateral. Os veículos ferroviários, eles possuem truques, e a curva terá que ter condição de inscrever essa base rígida. Um vagão e os truques são mostrados nessa ilustração. O truque aqui, no caso, é de 2 eixos. Esse conjunto de 2 eixos é chamado truque. E existem
também vagões com truques de 3 eixos. Para o cálculo da resistência de uma curva, várias fórmulas são utilizadas. Nesse estudo, assim sucinto, ainda na fase preliminar que estamos considerando, vamos fazê-lo com a fórmula de Brica. Nesta fórmula de Brica, a resistência à curva é dada por essa fórmula, 500 vezes B divididos pelo raio da curva, ou multiplicado pelo inverso do raio. Esse B é a bitola da ferrovia, a distância entre os trilhos, a distância entre as rodas num eixo. R é em metros, o R é o raio da curva em metros, e RC é a resistência da curva nessa unidade usual de quilogramas ou quilos por toneladas. A resistência à curva pode ser ilustrada aqui nessa figura, em que esse retângulo aqui representa um trem, um caminhão, um carro subindo uma rampa de inclinação com esse ângulo alfa. Esse F aqui é a força motriz que terá que ser aplicada para vencer essa componente em vermelho aqui, que é a componente do peso. Então, essa componente do peso é a resistência ao movimento devido a essa rampa. E essa força deve ser suficiente para movimentar o veículo, o trem, o caminhão para cima. Temos ali a componente do peso, a inclinação da rampa é alfa, e o valor dessa componente do peso, uma vez que temos aqui um triângulo retângulo, aqui é o ângulo alfa, esse triângulo retângulo formado aqui, esse ângulo é alfa, esse ângulo aqui seria o complemento dele, uma vez que o ângulo aqui seria 90 graus, esse seria 90 menos alfa. Então, o P projetado aqui seria P cosseno de 90 menos alfa, cosseno de 90 menos alfa é seno de alfa. Isso dará, então, o valor dessa resistência aqui devido à rampa, a força que está resistindo ao movimento. Essa resistência, então, devido à rampa, é a que já vimos aqui anteriormente. Em estradas, essa inclinação da rampa é muito pequena. Então, essa igualdade aqui é válida. A P tangente de alfa é praticamente igual ao peso vezes seno de alfa. Como a tangente normalmente desse ângulo de inclinação nós conhecemos em estradas como rampa e a representamos pela letra I, então nós temos que a resistência RI devido à rampa é o peso, a força peso, vezes essa inclinação, vezes essa rampa. Aqui não é inclinação, é rampa. Esse peso aqui na fórmula está em quilos, em quilogramas, e essa rampa é adimensional, está em metro sobre metro. Podemos mudar as unidades dessas variáveis representadas aqui nessa resistência devida à rampa. Nós podemos representar o peso em toneladas e a rampa em percentagem. Em termos para termos essa resistência à rampa em quilos, nós podemos fazer essa resistência devida à rampa, então, entrando-se com peso P em toneladas, para transformá-lo novamente em quilos, multiplicamos por 1000. E a rampa em porcentagem, em %. Então, simplificando esses 2 zeros do 1000 por esses 2 zeros da percentagem, a expressão da rampa, da resistência devida à rampa, é 10 vezes o peso vezes a rampa. Um exemplo, se nós tivermos uma rampa de 3% e um peso de 1 tonelada, essa resistência devida à rampa, então, será 10 vezes essa rampa, 10 vezes 3, 30 quilogramas ou 30 quilos por tonelada.
Para a exportação de minério, normalmente adota-se modernamente esse conceito da rampa máxima compensada. Umas ferrovias já consideradas modernas são a Estrada de Ferro Vitória-Minas e a Ferrovia do Aço. As especificações técnicas dadas pelo DENIT, no sentido de exportação, isso quer dizer um trem carregado, qualquer rampa que apareça no sentido de exportação deve ter, no máximo, 0,5%. E no sentido de importação, quer dizer, o trem voltando do porto, vazio ou com outra carga menos pesada do que o minério, a rampa pode ter 1%. Nessa estrada de ferro central do Brasil, ela é uma estrada de ferro antiga. Então, não havia ainda esse conceito de rampa máxima compensada. Ela era uma ferrovia para uso geral, transportava carga, passageiros, qualquer tipo de carga. Então, a rampa máxima no sentido de exportação, nessas estradas de ferro central do Brasil, é 1,5%. Para calcularmos a rampa máxima compensada, nós temos aqui, então, essa condição de cálculo. O raio, a resistência devida à curva, somada à resistência devida à rampa, tem que ser igual à rampa máxima, tem que respeitar esse limite. Como essa resistência devida à rampa é 10 vezes a rampa, então 10 vezes essa rampa máxima será igual a essa resistência à curva mais 10 vezes I. Portanto, essa rampa I, naquele trecho em que está em rampa e tem uma curva que oferece essa resistência à curva, essa rampa I, que é então a rampa máxima para aquele trecho compensada, será essa rampa máxima menos essa resistência à curva sobre 10, porque dividiu-se aqui essa expressão anterior toda por 10, em quilos por tonelada. Essa rampa máxima aqui é fornecida, como vimos no quadro anterior, pelas normas do DENIT. E essa rampa máxima aqui, I, em porcentagem, é para cada trecho de rampa em que aparece aquela curva. Um exemplo, por exemplo. Vamos ver um exemplo. Para a Ferrovia do Aço, a rampa máxima compensada no sentido de exportação vale 0,5%. Calcular a rampa máxima compensada em um trecho de curva horizontal de raio 960 metros. Sabe-se que a bitola da ferrovia é 1,60 m. Então, aplicando-se essa expressão, nós temos que essa rampa a ser calculada para atenuar o efeito da curva na rampa vai ser essa rampa máxima dada pelas normas e a resistência da curva sobre 10. A rampa máxima, no sentido de exportação, determinada pelo DENIT, é 0,5%. Menos, então, essa expressão de Brica. A bitola é 1,60 m, o raio, nós sabemos, é 960 metros, divididos por 10, nós temos, então, que a rampa máxima compensada para aquele trecho de curva será, então, 0,42%. Então, não vamos projetar ali o 0,5%, e sim subtrair aquele valor em percentual que a resistência à curva acrescenta ao movimento do trem. Logo, naquele trecho, a rampa máxima que vamos projetar ali é esse 0,42, a rampa máxima compensada. É bom destacar aqui que essa precisão aqui, por exemplo, é mais para nível de anteprojeto e projeto. Mas nesse caso de estudo preliminar, nós devemos considerar isso. Quando nós estávamos fazendo o estudo do traçado, que não sei o número da aula, mas que nós íamos fazendo aquela poligonal ao longo do terreno, usando o AutoCAD ou usando uma coisa qualquer, a abertura, a distância entre os vértices dessa poligonal
que ia vencer cada curva de nível, nós lá aconselhamos que se adotasse uma laseira, uma tolerância. Não deveríamos usar aquele valor mínimo, minimorum. Dávamos então uma abertura maior do que aquela que estávamos explorando, que depois, ainda considerando que, substituindo aquele trecho da poligonal, nós iríamos fazer um traçado sinuoso acomodando-se às saliências e reentrâncias do traçado. Mas esse conceito aqui que estamos vendo deve ficar na mente do engenheiro projetista.